Ao longo do Atlântico Sul, uma patrulha naval rotineira transforma-se em um estudo sobre percepção e evidência. Um farol brilhante surge no horizonte distante, e em seguida, fragmenta-se em várias luzes. Os oficiais registram, corroboram e questionam o que veem, cientes de que a memória e os registros podem ser a verdade duradoura do acontecimento. Na véspera do maior protagonismo de Trindade, a Marinha do Brasil ampliou patrulhas de longo alcance e a prontidão das bases. Postos remotos exigiam observação disciplinada, relatórios claros e confiança nos instrumentos. O cenário estava montado. Geografia, política e o pessoal formavam um pano de fundo onde um avistamento extraordinário poderia emergir do dever cotidiano. Durante a guarda, os observadores perceberam reflexos tênues no horizonte e interferências de rádio intermitentes. O mar calmo refletia um céu tenso, e pequenas discrepâncias nos instrumentos iam se acumulando, dando a impressão de que algo além das observações de rotina estava se desenrolando, exigindo, de forma discreta, um escrutínio mais atento por parte da tripulação. O momento decisivo chegou quando um clarão iluminou o céu, para então se dividir em vários corpos luminosos. Eles se moveram em padrões deliberados e irregulares. Os binóculos voltaram a focalizar, as cadeiras rangeram, e o navegador anotava o curso e a velocidade, enquanto o mar prendia a respiração ao redor de um horizonte de ilha tranquila. O capitão convoca rapidamente uma rodada de relatos, ordena a confirmação junto às embarcações próximas e orienta a vigia a registrar cada momento. Os canais de rádio vibram com perguntas, enquanto os civis na costa perdem de vista o espetáculo, que permanece obstinadamente alheio, recusando explicações fáceis. No dia 16 de janeiro de 1958, oficiais e marinheiros da Marinha do Brasil observaram uma luz piscante que se dividiu em vários objetos sobre a ilha de Trindade. Os registros oficiais acompanharam os movimentos dos objetos até que eles desaparecessem no horizonte. Esse marco crucial desencadeou uma revisão formal de como fenômenos inexplicáveis eram documentados e analisados em toda a frota. Assim, o encontro deixou de ser apenas uma observação isolada para tornar-se uma investigação institucional. Os registros oficiais desenrolam-se como um cuidadoso livro-razão. Carimbos de tempo, títulos e notas descritivas detalham um clarão intenso, a divisão subsequente e manobras coordenadas, ainda que imprevisíveis. Os documentos preservam a sequência e a escala, oferecendo o rastro mais sólido disponível para a análise posterior do encontro. Duas embarcações adicionais nas proximidades corroboraram o avistamento, relatando o comportamento das luzes semelhante ao observado e notas sobre a trajetória. Essa confirmação deslocou a narrativa de uma impressão isolada para um relato de várias embarcações, fortalecendo a hipótese de uma anomalia genuína e convidando a checagem cruzada com os dados dos instrumentos. Os operadores de radar registraram retornos que não correspondiam a aeronaves conhecidas, enquanto observadores visuais descreviam um movimento angular consistente. O conjunto duplo de evidências apresentava o encontro como uma anomalia que resiste a explicações fáceis, exigindo no momento uma separação cuidadosa entre ciência e especulação. Os líderes avaliaram as condições climáticas, ilusões de ótica e potenciais dispositivos desconhecidos. As declarações oficiais restringiram as afirmações, enfatizando observações documentadas e evitando conclusões prematuras. O episódio, portanto, destacou a contenção disciplinada diante da incerteza, preservando a credibilidade para futuras investigações. O isolamento da Ilha da Trindade amplificava o impacto visual das luzes distantes contra o vasto horizonte atlântico. O mar ao redor oferecia poucos pontos de referência, de modo que os observadores dependiam de instrumentos e da percepção treinada, tornando mais difícil traçar uma fronteira clara entre o cotidiano e o extraordinário. Mais tarde, estudiosos exploraram a óptica atmosférica, refração, iridescência das nuvens e cintilação sob inversões de temperatura.
Embora isso pudesse explicar algumas cintilações e mudanças de cor, o aglomerado sustentado que realizava manobras, descrito nos registros, resistia a uma explicação única e rotineira. Chuvas de meteoros ou voos de aves noturnas foram cogitados como explicações banais, mas o agrupamento observado, a persistência e o movimento coordenado, não se encaixavam nem nas rajadas típicas de meteoros, nem nos bandos de aves. Os observadores trataram tais alternativas com cautela, apontando discrepâncias no tempo e no comportamento. Os jornais cobriram o avistamento com curiosidade sóbria e manchetes sensacionalistas em igual medida. A Marinha. Emitiu declarações contidas para ancorar o relato nos fatos, enquanto os editores alimentavam a imaginação do público sobre a fronteira atlântica, a soberania e os mistérios do mar. A Marinha arquivou diários de bordo, transcrições de rádio e esboços com extremo cuidado. Esse rastro documental, mais tarde, tornaria-se uma fonte para pesquisadores e ufólogos que examinavam a sequência e testavam teorias à luz das evidências disponíveis. Após o avistamento inicial, surgiram novos relatos de navios, embora nem todos pudessem ser verificados de forma independente. A linha do tempo em evolução criou um registro de múltiplos pontos, oferecendo uma base para estudos interdisciplinares posteriores, em vez de um único evento definitivo. Em 1958, o radar oferecia uma capacidade cada vez maior no mar, ainda que imperfeita. O avistamento da Trindade pôs à prova esses limites, ilustrando como os dados de sensores e a percepção humana precisam ser integrados com cuidado quando as observações se desviam de fenômenos conhecidos. Observadores reconheceram a distância, a escala e o cansaço, como fatores que poderiam distorcer a interpretação. No entanto, a disciplina da documentação, checagens cruzadas, carimbos de data e hora e corroboração, forneceu uma sólida cadeia de evidências, mesmo em meio à incerteza sobre a origem do fenômeno. O incidente de Trindade insere-se em um interesse mais amplo no pós-guerra por fenômenos não identificados. Embora não seja definitivo, ele contribuiu para uma abordagem cautelosa, baseada em evidências em relação a esse tipo de relato, dentro das comunidades naval e científica. Cientistas atmosféricos revisaram o caso, comparando-o a eventos ópticos conhecidos e às camadas da atmosfera. Embora nenhuma explicação única tenha prevalecido, a análise enquadrou o avistamento como um teste instrutivo de como a ciência lida com a incerteza em alto mar. No fim da década de 1950, vários avistamentos no Atlântico apresentaram temas comuns: luzes brilhantes, movimentos incomuns e condições de observação no mar. O caso Trindade juntou-se a esses relatos como um encontro marítimo bem documentado, oferecendo um exemplo rigoroso, respaldado por registros arquivísticos, para o fenômeno mais amplo. O incidente reforçou uma cultura de relato preciso, de corroboração entre navios e de análise metódica de sensores. Isso ajudou a cultivar o hábito de registrar avistamentos inexplicáveis com cuidado, uma contribuição duradoura para a historiografia naval e para a metodologia de pesquisa. Além da ciência, o evento alimentou a narrativa brasileira de soberania marítima, um posto remoto, tripulações disciplinadas e dados mensuráveis que defendem os interesses nacionais ao longo de um vasto Atlântico. Ao longo das décadas, o avistamento de Trindade permanece na literatura ufológica e na memória cultural brasileira como um mistério marítimo crível, citado por sua sequência documentada e pela prudência da interpretação oficial. Embora muitos arquivos permaneçam nos arquivos oficiais, partes deles surgiram em bibliotecas e repositórios digitais. Os pesquisadores agora revisitam o caso com métodos novos, sujeitos aos limites do que foi registrado em 1958. Alguns comentaristas sugeriram ligações com testes distantes ou novas tecnologias. No entanto, não havia evidência conclusiva ligando o evento da Trindade a qualquer programa conhecido. O caso permanece um catalisador para interpretações em camadas, em vez de uma explicação definitiva.
As avaliações atuais apontam para uma combinação de efeitos perceptuais e limitações da instrumentação, sem prova irrefutável de origem extraterrestre. O valor do caso Trindade persiste na maneira como ele testa os limites entre observação e explicação. Os documentos favorecem uma linguagem cuidadosa, corpos luminosos e objetos desconhecidos, para equilibrar precisão e contenção. Esse léxico cuidadoso preserva a integridade das evidências, ao mesmo tempo em que convida a uma investigação contínua. O caso Trindade tem influenciado a cultura brasileira e o jornalismo científico, despertando curiosidade sobre a fronteira atlântica e os limites da percepção humana no mar, muito tempo depois que os navios já zarparam. A partir do encontro, os observadores aprenderam o valor de registros com carimbo de data e hora, da corroboração entre testemunhas e de uma análise disciplinada. O caso persiste porque demonstra como um momento enigmático pode tornar-se história duradoura por meio de uma documentação cuidadosa. O avistamento da Ilha da Trindade continua a ser um marco em fenômenos marítimos inexplicáveis, ilustrando como a memória, as evidências e a interpretação caminham juntas ao longo das gerações, mantendo vivos os mistérios do oceano, enquanto a ciência busca explicações mais claras. No horizonte atlântico, uma única luz piscante tornou-se um teste de como a ciência, a disciplina militar e a curiosidade pública se cruzam diante do desconhecido. O rastro dos diários de bordo persiste, convidando novas perguntas e um estudo cuidadoso.